esse é o episódio 8 do nosso podcast, o Pod Mulher, o podcast da mulher moderna. Eu sou Fabi Denadai, consultora de imagem e estilo. Adriana Fabres, dentista, especialista em harmonização orofacial. Mozi, sou mentora de mulheres que querem fazer uma mudança de vida e não está conseguindo. Então, bora pra Mozi. E esse episódio temos uma convidada muito especial, que é a Danúbia Travesani. Hello, Danúbia. Seja bem-vinda ao nosso Pod Mulher. Esse espaço é seu. E hoje nós vamos tratar sobre o assunto do empreendedorismo e o tempo da mulher. Mas antes disso, eu quero falar da Danúbia um pouco. A Danúbia é enfermeira por formação, mas no meio da jornada dela, ela se encontrou no empreendedorismo. Conta pra gente como é que foi esse caminho, Danúbia? No meio da jornada eu encontrei um grande amor. E nesse grande amor ele me deu a fotografia de presente. E aí a transição de carreira ela aconteceu naturalmente. E hoje a gente trabalha junto 7 dias por semana, 24 horas por dia. E nós somos a família Travesani. E hoje a gente trabalha com algo que é muito significativo pra gente, que é a fotografia. E a fotografia, ela tem o poder de fazer a gente viver para sempre. Olha... Eterniza, né? Exatamente. E viver, né, nesse mundo empreendedor e equilibrar tantos pratinhos não é algo tão fácil, mas também não é tão fácil. É desafiador, porque... eu vivi os últimos 2 anos introduzindo na minha vida o autocuidado, que eu aprendi com o Fabi dela. Olha, depois a gente fala mais sobre isso. Mas você, Danúbia, dentro do empreendedorismo, isso é importante falar aqui, mulher, mãe do Benício. Benício tem quantos anos? 9 anos. Então a Danúbia, gente, eu falo porque eu conheço a Danúbia, ela administra a casa dela com maestria. Ela é muito detalhista com a agenda, com todos os afazeres. O Fábio, que é o marido dela, ele é a alma artística da família Travesani. Mas por trás dessa alma artística, tem uma mulher que trabalha com agenda, que trabalha com compromisso, com contratos, com burocracia, e isso pesa. A minha pergunta é a seguinte, Danúbia. Você disse dos pratinhos, né? Que não é tão fácil, mas assim, qual é assim uma habilidade, qual é, eu acho que assim, o tempero principal para você conseguir administrar tudo isso? Que essa é a realidade de muitas mulheres. Eu acho que hoje o que me fez sentir muita diferença no equilibrar os pratinhos foi me priorizar. Sabe a história do avião? Que quando cai a máscara de oxigênio, a gente tem que colocar primeiro na gente para depois cuidar dos outros. Então eu aprendi a me priorizar. Então o primeiro horário da manhã sempre é meu. Eu acordo, eu tomo o meu café, eu faço a minha oração, eu vou malhar. Aí depois, quando eu volto, que eu começo a administrar a empresa, a casa, o menino, o marido, né? O todo. Porque ali são 2 empresas hoje que eu tomo conta. É o Família Travesani e o Cobertura Real Time. É o Benício, é o Fábio, fotógrafo, é o Fábio, marido. E a casa, né? A instituição casa, tijolo, né? Então, assim, eu aprendi a me priorizar. Então, eu cuido de mim primeiro, para depois cuidar de todo mundo. Que legal, Danu, porque esse é um caminho que, a princípio, a gente olha e fala assim, nossa, mas eu não tenho tempo para fazer nada, vou tirar um tempo para cuidar de mim. E quando, na verdade, o segredinho tá aí, né? Foi uma coisa que me pegou muito, assim, meio que de calça curta. E quem me trouxe muito essa reflexão há 1 ano atrás foi você. Oh, que legal. Revelações. No momento que nós estávamos lá na sua sala, logo quando você alugou a sua sala. E nós ficamos um período da noite lá. Tomando cerveja, deixar bem claro. Que isso foi tomando cerveja, a gente não estava bebendo água. Não. E aí a gente estava conversando e foi onde eu me olhei no espelho e eu falei assim, é algo
de errado não está certo. Legal. Algo de errado não está Então algo certo. aconteceu ali, uma provocação que entrou lá. Sim. Aham. E aí foi onde eu fui em busca de cuidados, de tratamento mesmo. No total são 2 anos, são 40 quilos a menos. Nossa, Uau! 40 quilos a menos e muito Sem bariátrica? sem bariátrica. É, sem bariátrica. Não sei. Muito o quê? E muito cuidado, né? A busca por esse autocuidado foi porque eu fui percebendo que eu fui me deixando. E à medida que eu fui me deixando, os outros pratinhos foram desequilibrando. E eles foram, de certa forma, caindo e quebrando. Então, assim, a empresa começou a ir mal. Aí você percebe que o casamento também não vai bem. E aí foi onde eu aprendi. Se eu me cuido, eu gerencio melhor o meu tempo, eu gerencio melhor a minha família e eu gerencio melhor o todo em torno de mim. Porque tá tudo ligado. Sim, tá tudo ligado. Eu sempre, para mim, é tão claro quando a gente olha para quem são os arrimos. Fala arrimo mesmo? É arrimo de família. Família. É o marido, é a mulher e o homem, né? Isso. É o casal. Se o casal não tá bem, é uma perna que quebra. É um problema que você já tem. Então, assim, por isso que eu acredito que os maiores investimentos que o casal tem que fazer são neles mesmos e eles como indivíduos. Eu fico, às vezes, impressionada. Por que as mulheres, elas ficam tão chateadas com o marido quando eles gostam de esporte, vão jogar futebol, jogar bola. Eles voltam tão mais felizes, tão melhores, tão Eu desestressados. sempre incentivei o Fábio a ir pro futebol, porque Tão saudável. volta feliz. Porque volta energia, volta recarregada. Então eu fico impressionada porque que tem mulheres que têm ciúme ou tem... Às vezes também, né? Não sei, cada casal é um casal. Mas eu acredito que é muito saudável essa individualidade. Essa individualidade sua em dizer assim, olha... beleza, eu assumo tudo, faço com tudo. Mas primeiro eu preciso cuidar de mim. Eu tenho que estar bem. E se eu não estiver bem, com uma mente forte, um corpo, se eu não sentir que eu não valho ou que minha mente está fraca, eu não vou dar conta. E não dá conta. Não dá conta. E mesmo porque, pelo Fábio ser artista, ele precisa ter a mente livre, né? O fotógrafo, ele precisa ter a mente livre. A fotografia não é simplesmente apertar um botão. Tem todo um contexto, assim, de composição, criatividade, cor, luz, né? Tem tudo isso envolvido. E aí, se ele tem todas as outras preocupações em torno dele, a fotografia dele não vai revelar a essência do outro. Então, para revelar a essência do outro, eu preciso deixar ele livre para ele criar. E é uma parceria muito incrível, porque por muitas vezes eu chego para ele e digo assim: olha, a gente vai fazer o retrato profissional da Fabi. E a Fabi é criativa, a Fabi é colorida, a Fabi é diferente, a Fabi é assim, 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 assim. Eu fiz uma pesquisa e eu gostaria que você trouxesse esse caminho aqui de fotografia para a Fabi. E ele consegue traduzir em imagens exatamente aquilo que eu falo para ele, sabe? Então, assim, é muito leve trabalhar junto com ele e, ao mesmo tempo, assim... Gente, aqui, não é que não tenha problema, tá? Imagina. Deixe claro que não é que não tenha problema. Tem sim, mas nesse aspecto existe uma sinergia muito grande e a coisa funciona muito bem. Ok, mas sabe que é legal a gente falar isso? Por quê? Porque se a gente vive reclamando, falando mal do outro, parece que a gente traz energia ruim pra gente. Sim. Então, se você fala, olha que legal, que ele é isso, que ele é aquilo, coisas boas. Então, se você realça o lado bom da pessoa, sua energia fica boa e você consegue viver melhor. Sim, né? Porque a vida 2 é desafiadora, sim. Mas se você consegue permitir que cada um tenha o seu tempo, né? Que cada um se cuide, né? Ele permite que você se priorize primeiro. Primeira hora do dia é sua. Então, não tem outra agenda. Porque, assim, se você não tem sua agenda, o outro
te faz, né? Ele traz a Consome, né? Aí Consome sua consome a sua energia, consome o seu dia. E aí quando você percebe, quando você não se prioriza, todos os outros aspectos te consomem. E aí você vê o seguinte, se você chega no final do dia, você olha e fala assim, O que eu fiz? o que eu fiz? Exato. E aí é o equilíbrio mesmo, é você dividir. E eu optei realmente assim, primeiro horário do dia é meu, eu volto da academia, quando eu volto da academia eu já volto cuidando do Benício. Aí nós vamos fazer tarefa escolar, nós vamos arrumar mochila. Benício tem uma rotina colada na cozinha, das coisas que ele tem que fazer, né? Organizada, viu? É, ele tem a rotina lá, assim, ele tem que acordar, ele tem que tomar o leite dele, tem que escovar dente, tem tudo organizadinho. Você já dá as responsabilidades, né? Sim, tudo organizadinho. Porque se não fizer, não tem aquilo que ele mais gosta. O que ele mais gosta? O celular, o jogo, alguma coisa, futebol. Exatamente. Então é a mesma coisa para todo mundo lá em casa. Todo mundo tem seus horários, suas coisas. E tem que ser tudo muito, para mim, tem que ser tudo muito planejado e organizado. Esse é o segredo da Núbia? Olha, Para equilibrar os pratinhos? para mim, eu preciso saber, por exemplo, assim, eu preciso saber da agenda da minha sogra e do meu sogro. Porque se eu não souber da agenda deles também, porque eu moro com eles, né? Moro na mesma casa, no mesmo quintal ali. Então, assim, a minha sogra e meu sogro é o alicerce ali pra gente. Rede de apoio. Minha rede de apoio. Então, eu preciso entender a agenda deles, com a minha agenda, a agenda da empresa, do Fábio e de Benício. E fazer a coisa andar. Porque de manhã eu tô com o Benício tem escola, o Fábio tem os afazeres dele, porque a gente tem um combinado esse ano. Esse ano o Fábio tá estudando. Uhum. Então eu tô tomando conta, foi um ano para o Fábio estudar. E eu tomaria conta do todo. Então eu tinha que ter tudo muito bem planejado e organizado. Então quando eu digo assim, a produção da empresa não é só ir ao evento fotografar. Nossa, A produção, os bastidores envolve muita coisa. Então você volta, você tem que baixar cartão, você tem que fazer backup. Então você tem que ter tudo isso muito bem organizado. Então isso para mim é fundamental. A agenda bem feita, hoje está na palma da mão graças a Fábio Trevisan, porque me tirou o papel. Mas tudo muito bem assim, cronometrado, horário. Estou mais leve hoje, estou mais leve. Eu consigo não me deixar abalar quando algo dá errado. Ok, consigo consertar. Uhum. Mas isso já foi uma dificuldade para mim há algum tempo atrás, por causa do perfeccionismo. Do controle. Do controle, de querer ter o controle de tudo. Mas hoje eu já consigo me adaptar Legal. bem. Consigo me adaptar Você acha super bem. que o fato de você fazer exercício físico, cuidar da alimentação, você acha que isso ajudou a você, esse outro lado, de você ser menos controladora? Muito. Muito. Que bacana. Muito. Porque eu também tenho esse perfil. Será que é coisa de família, gente? Eu também tenho esse lado aí. Eu percebi que depois que eu passei a cuidar mais da minha saúde, parece que eu. Mas por quê? Qual a relação? Eu não consegui ver a relação. Eu acho que o fato da gente se priorizar, o fato da gente se cuidar primeiro, faz com que todo o restante se torne mais leve. Eu acho que na verdade tem um outro ingrediente aí. Quando você cuida de você primeiro, você dá o direito do outro também se cuidar. Você dá direito das coisas serem do jeito que são. Por quê? Porque, cara, eu também não faço. Exato. Tenho o meu direito. Também. Por isso que eu acredito que quando você se permite ser, por isso que quando você se conhece, você se aprofunda, né, naquilo, nos seus valores, o que você gosta, tal, você começa a perceber que você também tem a mesma coisa, As necessidades. então você começa a perceber o mundo a partir de você mesmo. E você vê que as coisas não são assim,
podem ser assim. As coisas São engessadas, né? Uma ferro e fogo, né? É isso. Então, eu acredito que tem muito disso. Tá vendo? A gente não sabe falar, mas a moça A Mozi sabe tudo, ajuda a gente. E não, eu ainda não sei dizer se foi o autocuidado ou só porque eu tô ficando velha, eu tô ficando mais Porque a tolerante. gente vai ficando mais sábia, a gente vai ficando mais tolerante. Também tem isso, sabia? Por isso que é bom, né? Hoje, quando a gente olha pra gente, vê que a gente evoluiu, que a gente cresceu. Eu acredito que a gente deixou sair melhor do que a gente... O silêncio é uma grande resposta, assim, para muitas coisas hoje, pra mim. Às vezes uma pessoa fala ou faz algo comigo que se fosse coisa de 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu devolvia. Hoje eu já não devolvo mais. Tá, gata? Mas olha, A sabedoria, né? Que a gente vai aprendendo. Aprendendo a ouvir, né? Afinal de contas, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, a gente tem que ouvir primeiro, né? Dar oportunidade, né? Do outro falar peraí. E também saber o horário, né? Porque, às vezes, o que acontece? A gente tá naquela fala e tá empolgada e tudo. E aí, ou então a gente tá numa discussão e tudo. E aí, assim, você vê que, às vezes, a pessoa tá alterada, não é por sua causa. É porque ela não tá bem. Então, às vezes, você precisa dar esse respirar e falar assim, não é o momento de eu devolver. É um Às vezes momento você não sabe o que motivou, o que tá por trás ali. Você não sabe se ela teve algum problema dentro de casa. Né? Mas tudo isso começa com o quê? Quando uma pessoa é nova, ela não tem essa maturidade. ela é reativa, uma muitas maturidade vezes. emocional. Então, é muito legal a gente envelhecer, a gente perceber. Eu gosto muito. Eu tô gostando de envelhecer, disso. gente. Sério mesmo. Eu tô gostando. quarentei esse Assim, ano. a parte das ruguinhas, a minha amiga que cuida. Mas assim, a parte interna, pô, tô me amarrando. Eu quarentei esse ano e eu te falo assim que eu achei que eu fosse quarentar com pesar. Mas eu quarentei me sentindo 20. Oh, gata. Eu quarentei me sentindo bem, sabe? Assim, feliz. Eu acho que eu tenho 40. Eu não me vejo. Esse mês eu faço. Você não tem, não, 40? Ninguém diz, né, gente? Mas aqui, né? Tem não, Mozi, você tá... Dá pra espremer esse caldinho. Calma, minha filha. Calma. Você pode, mulher. Danúbia, você estava falando desse ingrediente do autocuidado, que isso tem relação com o gerenciamento do seu tempo, como que isso foi importante para você. E aí, você disse que você emagreceu 40 quilos. Tá bom, isso acho que é importante a gente trazer aqui para nossa audiência. Quais foram os profissionais envolvidos nisso? Tem muito o seu comprometimento, sim, mas para aquela mulher que está ouvindo a gente agora, poxa, Danúbia emagreceu 40 quilos, se priorizou, autocuidado, fez isso, jogou isso a favor dela para administrar melhor o tempo. Quais são os profissionais que estão te ajudando nessa caminhada? Eu fui em busca de um nutrólogo. Tomei 3 tapas na cara, 2 chutes na bunda dele. Tratamento de choque. Foi tratamento de choque. Foi o Dr. Vitor Guzmão. O Dr. Vitor, ele é meu cliente. E foi por coincidência, assim, não foi coincidência. Mentira, foi providência. Nós fotografamos o parto da esposa dele, que é a Mariana. E aí, depois disso, nós fizemos o acompanhamento das crianças e eu encontrei com ele, eu falei com ele, me ajuda. Eu preciso mudar o rumo da minha vida. E aí ele abriu as portas do consultório dele e ele cuidou de mim durante, agora dia 15 de dezembro, faz 1 ano que ele tá cuidando de mim. E a minha personal brava pra caraca. Tem que ter alguém ruim no meio da história, né? Aquela ali é o Catisco, Ângela Custódio, gente, aquela mulher. Você chega 5 minutos atrasado, ela não te dá bom dia, ela olha pra você e fala assim, boa tarde, né? Agora é hora de você chegar. Mas tem justificativa, vai pra esteira. Então, ela e o Vitor foram, assim, ferramentas essenciais para me ajudar nesse processo. Nesse suporte. Nesse suporte. E aí, toda
tem que ter o querer também, né, gente? Porque assim, Tem o seu mérito, né? você só ter um médico e uma personal ali também Você pode também, fazer nada, não dá certo. se você não se comprometer. Mas você tem que se comprometer com você mesma ali, de todo dia se olhar no espelho e dizer assim: eu não quero mais ver essa imagem. E mudar esse... Decidir, né? Decidir. Decidir todos os dias, porque eu falo que é uma decisão diária. Eu quero mudar. Aí, não, é a decisão diária. E a Ângela não me deixa esquecer do meu primeiro dia ao dia de hoje. Então hoje, por exemplo, ela Sempre posta você lá, Jabulani, e agora? sempre. Ela não me deixa esquecer. Exatamente. Ela não me deixa esquecer. E ela fala bem assim: você já viu como que tá o seu corpo hoje, como que tava? Se você não viu, tá aqui, ó. Vou te mostrar pra você lembrar. Eu acho isso Vai treinar. interessante. Vai treinar, vai treinar, vai treinar. E ela manda mensagem, tipo... Hoje eu perdi a hora, né? Real, acordei 7 horas. Eu tenho que estar na academia 10:07. Ela mandou mensagem: vai ficar gorda hoje de novo? Ameaça. Exatamente choque. Mas assim, eu gosto do jeito dela. Eu acho que se não fosse ela pra estar do meu lado, eu não... É o perfil. Entendeu? Eu precisava deles. E o Vitor é no mesmo perfil. Então, assim... De alguém que bota pressão em você, né, Danu? Exatamente. Eu acho, assim, que eu gosto... A verdade é essa, eu gosto muito de trabalhar sob pressão. Eu gosto de ter Você muito... gosta de um desafio. Exato. Né? É um desafio. Exatamente. Eu gosto do desafio, eu gosto de ter agenda cheia, eu gosto de trabalhar... É difícil trabalhar. A gente está falando sobre gerenciamento de tempo. Como é difícil trabalhar muito tempo. Você não acha? Quando você tem tempo demais de sobra, quando tá sobrando muito tempo, Eu não você gosto. Eu não desperdiça gosto. muito tempo. Eu não gosto de trabalhar... É muito mais fácil você ter uma agenda cheia, compromissos, do que muito tempo. A produtividade cai muito. Você começa a se Impressionante. distrair, Exatamente. começa a ver outras coisas Você e vai pro acaba... Instagram, né? E quando você percebe que não, você ficou ali 2, 3 horas ali no Instagram. Na pandemia, gente, as pessoas podiam fazer tanta coisa dentro de casa, não fazer. Dormir uma da tarde. Mozi, eu tenho essa observação dentro do trabalho que eu exerço dentro da igreja. Eu sou católica, então dentro da paróquia eu tenho algumas atividades. E o que eu observo? Sempre as pessoas mais ocupadas é que dão conta de fazer as coisas. Você quer alguma coisa, chama quem é ocupado. Eu percebo Exatamente essa isso. E você sensação dá que eu a tenho. tarefa para a pessoa. Por isso que fala, a messe é grande, os operários são poucos. E aqueles isso poucos mesmo. dão conta, porque é exatamente isso que você falou. É, sim. É E eu gosto de trabalhar impressionante. sob pressão. Gosto muito. Quanto mais evento eu tenho, mais vontade eu tenho de trabalhar. Dá uma adrenalina. Dá uma adrenalina. E o final de semana que eu não tenho evento, eu tenho a sensação de que eu tô fazendo alguma coisa de errado. Tem dificuldade de relaxar? Tenho. Próximo. Muito difícil. Aqui, essa semana ela postou. Conta sobre o que aconteceu essa semana. A Mozi vai fazer um relatório disso aí que você tá falando. Você vai Eu tive que desligar. Hoje é qual? Olha, eu nem na segunda. Eu nem sei Foi na que dia da semana. terça. Não, foi na terça. Eu nem sei mais que dia da semana que é, de tanta coisa que eu já fiz. Foi Ontem à tarde eu tava num nível de ansiedade, taquicardia muito grande por causa de muitas coisas. E eu tive que simplesmente desligar. Eu deitei pra dormir 12:30 e eu acordei 4 horas da tarde. E acordei 4 horas da tarde com vontade de dormir mais. Só não dormi mais porque eu tinha um evento pra gravar. Eu fui fazer uma cobertura real time, mas eu tive que desligar. E se eu não desligasse, se eu não me permitisse desligar ali naquele momento, é certo que o meu corpo ia desligar de alguma forma. Mas você disse isso nos seus stories, que você, de certa maneira, se sentia culpada. Olha isso, Mozi, se Sim. sentia culpada. Por eu ter dormido a tarde toda e eu saber que eu tinha... Você tem, você acha que você não tem coisa pra fazer? Não tem, se tivesse Essa coisa de trabalho que são, enfim. essa coisa de
talvez ter que deixar as coisas pelo meio do caminho. Tipo assim, eu vou deixar isso aqui agora. Eu sei que isso pode ser paralisado agora para terminar depois. Isso me incomoda, sabe? Você gosta de finalizar as coisas. Só que também tem um detalhe, a gente tem que se permitir desfrutar. É isso aí, Adriana. Que é o que eu tô aprendendo. E a gente vai aprendendo isso. Porque, tipo assim, não adianta você ter sucesso no que você faz, você trabalhar no que você gosta. Porque aí você tem sucesso, você ganha dinheiro e desfrutar. Né? Exatamente isso que eu tô aprendendo. A gente precisa desfrutar. Porque Deus descansou no 7º dia e Ele mandou esse recado pra gente. Que a gente precisa descansar. Se até ele descansou, quem são nós na fila do pão, né? Todo poderoso descansou. Nós meros Quem nós mortais. somos na fila do Então, pão? assim, e é desafiador isso. Ainda mais, por exemplo, você que trabalha com o que você gosta e tal. E o seu trabalho, como é evento e tudo, não tem dia de semana, fim de semana, assim, às vezes não tem final de semana e tudo. Então, você tem que desfrutar a cada dia. Você tem que ter um tempo do seu dia para você desfrutar, senão você não se permite. E aí você tem que parar, às vezes, 4 horas para dormir, porque o seu corpo não aguenta, porque você não se permitiu desfrutar. Eu entendo bem, Ana. Eu tenho muita dificuldade de relaxar, muito. Vocês não imaginam. Eu já percebi. Muita, mas muita. E eu tô passando por um momento onde não me sinto produtiva, porque eu tô adquirindo tantas novas habilidades, me aprofundando na minha área, e eu preciso fazer tantas coisas e acabo exigindo que eu seja multitarefa. E isso é horrível porque parece que as coisas não andam, multitarefa, né? Não dá. Não desenvolve, né? Eu fui contabilizar. Eu fiz 8 cursos diferentes esse ano. Olha isso. Caramba! Não. Nossa, mas é muita coisa, aí, gente. Eu fiz um de A louca do curso. eu fiz um de gestante, eu fiz um de branding, eu fiz um de finanças, eu fiz um de vendas, e aí depois eu fiz um outro também de vendas. Aí agora o último que eu participei do seminário de setor de eventos, participei do congresso de fotografia agora, e eu comprei o último curso, porque eu já tinha finalizado todos, não tinha mais o que fazer. Ainda tem 2 meses pro final Ainda do tem ano. 2 meses para terminar o ano. Comprei o último curso agora sobre tráfego pago. E isso porque o Fábio queria estudar. Entendeu? Você está eu tô aqui pela pensando, casa. realmente. Mas, Danúbia, na questão do planejamento do seu tempo, o que é mais difícil? É colocar ali na agenda, tudo tem que fazer, ou manter? Porque, assim, eu falo da minha dificuldade. Manter. Eu tenho dificuldade de manter. Na verdade, parece que eu tenho dificuldade até em executar. Eu adoro planejar. Na hora que eu vou executar... Manter. Aí a gente vai ter um podcast sobre perfis, né? Que a Jussara vai vir, que a gente fala muito do perfil. Então eu acho que muito é do perfil, não é, Mozi? Tem. Daquele perfil de cada um. Tem. Que eu e a Fabi, a gente é aquele perfil assim... como é que é o perfil social? Aquele... Planejador? Não, Tem o social, tem aquele que... Eu sou viajante, esse aí, o que executivo. viaja. Sonhador, que sonha, que planeja e tal. Mas na hora do método, é mais... Eu me perdi um pouco nessa questão da organização, do planejamento na pandemia. Eu me perdi bastante. Mas claro, né? Não tinha mais evento, então assim, tava com muito tempo, não conseguiu fazer nada. Tempo que você falou. Tá, não é? Tava com muito tempo, não conseguiu fazer nada. Esse ano, na verdade, foi um ano pra mim, assim, meio fênix, assim, sabe? Ressurgir das cinzas, assim. Esse ano foi um ano muito produtivo pra mim em relação a estudos, organização e planejamento. Então, assim... esqueci de falar que eu fiz um curso de imersão em marketing também. Então, não são 8, são 9. São 9, olha. Você fez o quê? Pedro Sobral? Não, esse que eu comprei agora de tráfego pago é específico para o mercado de fotografia. Não comprei o do Pedro, não, porque eu acho que o do Pedro
seria muito amplo, né? Amplo, eu teria Não atenderia. E esse ano foi um ano assim que eu consegui assim me organizar mais, e foi por isso que eu consegui estudar tanto, fazer tanto e acontecer tanto, mesmo sem ter o Fábio diretamente na empresa comigo ali na parte administrativa, financeira, atendimento, né? Porque ele ia estudar, né? E você não. Mas, Danúbia, para você Cara, ela é demais. organizar, você precisa, então, ter muita disciplina. É como a Mozi falou, dar o horário, sentar na cadeira e fazer, é isso? Exatamente. A Alexa fala o dia inteiro. Viu, gente? É isso. É sentar na cadeira independente. Bonita, né? Maquiada, arrumada. Então, a Alexa Ela fala o lembra dia mais. inteiro lá em casa. Ela fala assim... Olha, gente, eu gostei dessa ideia. Alexa lá em casa. Gostei e a dessa gente dica. coloca A agenda nos celulares. Todos os celulares são interligados lá em casa. Celulares, iPad, computador, tudo é interligado. Então, tudo que eu vejo na minha agenda, no meu celular, o Fábio vê na agenda do celular dele e, ao mesmo tempo, toca na Alexa. Então, por exemplo, hoje, quarta-feira, hoje de manhã, a Alexa começou, 9h30 da manhã, ela falou que o Benício tinha psicólogo. Olha, gente. E aí já Eu no tenho uma celular. Alexa. Eu nunca usei ela desse jeito, gente. Aí, por exemplo, quando dá 8h30 da manhã, ela lembrou que daí 30 minutos o Benício tinha terapia. Aí daí a pouco ela fala que o Benício tem que verificar as tarefas escolares e arrumar a mochila. Aí daí a pouco, quando dá 11 horas, a Alexa manda o Benício pro banho. Aí ele desliga, por exemplo, se ele já fez a tarefa, já arrumou a mochila, já se organizou, ele pode ver desenho. Aí nisso que ele tá vendo desenho e a Alexa fala assim, Benício, tá na hora de você... Ela fala lá do jeito dela. Ele já desliga a televisão. Ele obedece a Alexa, menina, vai pro banho. Por quê? Porque ele sabe que o que a Alexa tá pedindo pra ele é uma coisa que a mamãe e o papai já orientou, já conversou com ele. Mas aí ele vai. Sem o risco dela ter Alzheimer, né? Então você já coloca lá, só vai... E ela fala tudo. Por exemplo, ela fala da aula. O Fábio está estudando sobre bolsa de valores, né? Investimentos e tal. Então ela me lembra das aulas do Fábio para que eu não entre em conflito. Eu não posso estudar no mesmo horário que o Fábio está estudando. Entendi, você tem que saber a agenda de todo mundo, então ela te ajuda a... lembrar. Sim. Olha a inteligência artificial. Se o Fábio está estudando, alguém tem que cuidar do Benício. Quantos anos ele tem? 9. Demanda demais, misericórdia, Senhor. Ainda. Você acha que Porque a criança cresceu mais... Não, gente, ele é uma criança que com altas habilidades, né? Ele tem TDAH, altas habilidades, é uma criança extremamente inteligente, de perguntas capciosas. Então, assim, é uma criança que demanda que eu, como mãe, ainda estude para ser mãe. Não dá para ser mãe no instinto com o Benício. Não dá. Mas cada pergunta, ele parece um The Flash. Ele tá aqui, daqui a pouco ele tá lá na... Se ele tivesse aqui, e falasse com ele que ele tem que ficar quietinho ali, prestando atenção, ele vai prestar atenção em tudo que a gente tá falando e vai saber responder tudo o que a gente tá falando. Vai ter opinião do que ele tá falando. Então, assim, essa organização... É desafiador mesmo. Essa organização do tempo com o Benício, ela é extremamente importante. Por quê? Porque a rotina, para ele, traz segurança. A criança com altas habilidades, ela precisa de segurança. Ela precisa saber o que vai acontecer, né? O como vai acontecer, qual o próximo passo. E aí, através disso, facilitou o meu entendimento com o Fábio também. O Fábio também é TDAH. Misericórdia. Então, eu tive que ter esse controle de agenda e de organização. Você é naturalmente organizada? Aprendeu. Aprendi com Ana Denadais. Aprendeu com a nossa... Porque o que acontece? Eu perdi minha mãe muito cedo, né? Eu tinha 17 anos quando eu perdi minha mãe e fui morar com a irmã gêmea da minha mãe. Gêmea lá. E a gêmea da minha mãe era totalmente diferente da minha mãe. Minha tia é... E a minha tia bateu continência, querida. Então, assim, eu tive que aprender. E eu aprendi, né? Então, foram
sei lá, 6 anos que eu morei com ela. Foram 6 anos de muito aprendizado, agradeço muito, porque se eu não tivesse aprendido tudo que ela me ensinou ali em relação à organização da casa, financeiro, limpeza, ela me levou muito cedo para a loja dela, então eu aprendi a trabalhar muito cedo, eu aprendi a administrar muito cedo. Então, se não fosse isso, talvez eu não conseguiria dar conta das coisas como eu dou conta hoje. Engraçado, Danúbia, que às vezes a gente se pergunta o que eu preciso fazer para ser uma pessoa organizada? Gente, levanta e arruma sua cama, levanta e arruma sua casa, levanta e arruma seu guarda-roupa. Tenha essa rotina. Isso são coisas que no seu dia a dia que cria em você, porque é uma coisa que você replica para outras áreas da sua vida. Então eu acho que isso daí lá atrás fez muita diferença. Fez. E uma coisa que me paralisa assim, é a casa desarrumada. Você também, Adriana? Eu sou ao contrário. Adriana? Eu vou deixando, eu estou em aprendizado. Então eu estou em aprendizado com o negócio da casa. Não, a casa para mim é uma coisa desafiadora. A casa desarrumada me paralisa total, tanto que hoje para mim não é um luxo ter uma pessoa junto comigo para me ajudar, lavar, passar, cozinhar e arrumar. Não é um luxo para mim. É uma necessidade para que a minha vida possa andar. Então, a Creuza é o anjo da minha casa. Eu tenho outra Creuza para chamar de Creuza. E a Creuza é um anjo para mim. E hoje ela vai segunda, terça, quarta e sexta. Mas nós já estamos negociando a quinta-feira. Então, assim, quando ela tá lá em casa, o negócio anda. Flui. Tudo anda, tudo. As pessoas acham que às vezes é gasto, né? Igual, por exemplo, você facilitar a sua casa para que ela seja facilmente organizada. Eu acho que, por exemplo, os projetos de marcenaria, o tipo de escolhas que você faz para eletrodomésticos, você ter uma diarista, isso são investimentos na sua... E aí você tem que saber o que é prioridade para você. Por exemplo, uma lavadora de louça, para mim, não é tão prioridade, mas para outras pessoas é. Então você tem que saber quem você é, para você ganhar tempo e não perder. Porque eu não sei se vocês viram, mas no Enem, a prova do Enem, a redação falou sobre a invisibilidade da mulher. Bacana. Né? E essa foi uma pauta muito falada, inclusive, durante essa semana toda. Tal, né? Muito debatida. E eu acredito que nós vamos conseguir resolver muitos dos problemas com relação a esse drama da mulher precisar ter tripla, quádrupla, algumas têm quádrupla jornada, com inteligência. Você tem que escolher muito bem o que você leva para sua casa, o que você leva, o que funciona, o que não funciona. Porque tudo que você coloca, ele ocupa um espaço e vai exigir algum tipo de atenção. Então eu gosto muito de ter minha casa funcional. Bacana. Eu gosto quando eu consigo juntar, porque eu gosto muito de uma casa bonita, arrumada. Inclusive, sua casa é linda aqui. Fica aí, gente. Ó, desculpa, mas não são para todas as pessoas conhecerem. Lá. Eu acho que a gente poderia fazer uma confraria carpedinho lá na sua casa, entendeu? Já fica... Então, é uma casa deliciosa. Tô aprendendo. Uma casa que funciona, que é bonita. Isso traz organização para sua mente também. Né? Claro. E eu gosto muito da filosofia, como eu já falei em outros episódios. E existe uma lei hermética que fala que tudo que está em cima está embaixo. Então, você sempre reflete as coisas não se manifestam simplesmente em uma área. Você tende a levar isso para outros aspectos da vida. Então, por exemplo, quando você começa a fazer atividade física, naturalmente você vai tender a se alimentar um pouco melhor. Se você tem algum vício que está te atrapalhando, você vai tentar... O caso, inclusive, daquela história que eu contei aqui, da menina que parou de fumar porque ela queria... Então, uma coisa foi levando a outra, que vai levando a outra, né? Tem um exemplo que se dá, que se você quer saber quem é a pessoa, começa a observar como ela dirige o carro dela.
Se é uma pessoa que está o tempo Jura? inteiro cortando e não sei o que, ela pode saber que aquilo se manifesta. A mesma maneira como a pessoa dirige, aquilo também está manifestado em outras áreas da vida dela. Então, quando você cuida bem da sua casa, você tende a levar esse mesmo comportamento para outras áreas também da sua vida. Por isso que é importante a gente cuidar da nossa aparência, porque isso não se restringe só, o autocuidado não se restringe só a isso aqui. Ele se manifesta em outras áreas da vida, às vezes mais sutis, né? Tanto no plano material quanto no plano espiritual, né? Mental, espiritual. Então, em todos os planos a coisa acaba se manifestando. Por isso que é tão importante alguns temas para a gente se aprofundar, justamente para a gente ter noção de que a sua qualidade de vida, a sua felicidade, as suas escolhas, elas estão diretamente ligadas a você ter consciência de que tudo tem seus desdobramentos e que vale a pena você cuidar. E porque tem coisas que ninguém pode fazer, só você pode fazer por você. Por exemplo, uma coisa com relação à organização, o gerenciamento do tempo. Gerenciamento do tempo, a organização, na verdade, né? O Pedro Sobral fala que quando a pessoa é desorganizada, quem trabalha no tráfego e tal, perde dinheiro. Ela não sabe para onde que ela vai jogar a energia Ela perde dinheiro. Então Ela perde dinheiro. Então, gente, desorganização é ROI negativo. ROI negativo, exatamente. Desorganização é ROI negativo. Então, é importante a gente saber como que isso tem consequências. Então, quando a gente fala assim, seja organizado, não é porque é bonito. Gente. O Mozi explica para nossa audiência o que é ROI. Porque a gente estuda esse meio de marketing, tudo a gente sabe, né? A gente é automático. Mas, às vezes, quem está ouvindo... ROI é aquela conta que você faz do que você investiu e do que você recebeu de lucro. Então, você faz o cálculo e o ROI, às vezes, você gastou mais do que ganhou de retorno. Então, se você investe errado, por falta de organização, que muita gente acontece isso, o resultado, no final das contas, você diz assim, nossa, o cara ganhou aí 1 milhão. Mas ele gastou 2 por falta de organização, ou 1,5, o ROI é negativo. Foi quanto de ROI negativo? Quantos % aí? Entendeu? Então é isso. Então, eu acredito que quando a gente quer facilitar a vida da gente, dentro de casa, no gerenciamento dos nossos compromissos, do tempo, né? Das atividades, né? Isso tem reflexos, enfim, né? Mozi, você estava falando, eu lembrei de uma fala do Danilo Gentili. O Danilo Gentili, ele é um cara muito criativo, inteligente, polêmico. E ele falou o seguinte, que a casa para ele tem que estar muito organizada. Ele disse assim, parece que não, você olha para mim, eu sou um cara assim, não, mas na minha casa tudo é muito organizado, porque eu só consigo funcionar, a criatividade vem quando o externo para ele está tudo no lugar. Parece uma coisa estranha, né? Porque ele fala que ele é uma pessoa que dentro tem a mente criativa se mistura com muitas ideias e parece que é uma coisa desorganizada, quando na verdade não é. É isso que ele quis dizer, que o externo para ele precisa estar organizado para ele poder funcionar internamente. Mas observe liberar a mente, como né? que é a natureza. A natureza é essencialmente organizada. Traga ordem para sua vida e você vai ver onde você vai dar. É uma lei da vida. A vida é ordem, tem dia e noite. Tem a gravidez. Já pensou? Se você, os 9 meses da gravidez, pode ser 9, mas de repente seu menino pode nascer com 2 meses, 15 dias. Poxa, mas se você não pudesse programar? Seu filho pode nascer de 15 dias, pode nascer de... Tudo tem seu tempo, 9 meses. né? Não, de repente pode nascer 1 ano e meio, como alguns animais que são maiores. Alexandre, você pode... É um alarme ali para ligar para minha filha, que sempre 5h30 toca. É a Alexa. Gente, se não tiver Alexa, eu esqueço até um menino na escola. Então é isso. E quando a gente quer colocar ordem, a gente precisa de ordem, né? Assim,
É porque o nosso corpo, a nossa mente, na verdade, ela está o tempo inteiro tentando encaixar as coisas. Quando as coisas estão desorganizadas, aquilo causa confusão, aquilo causa ansiedade. Por exemplo, quando eu olho para você, eu vejo harmonia. Por quê? Porque você equilibra as cores, então traz harmonia para mim. Agora, quando as coisas são desorganizadas, quando uma pessoa ela coloca uma roupa que não tem nada a ver com nada, você fica olhando para a pessoa assim. Você acha que tem Você fica sempre alguma tentando coisa entender errada, o que né? está acontecendo ali. Por Você acha que quê? tem alguma coisa Porque não tem ordem, não tem harmonia. E a vida é essencialmente isso. Então a gente precisa disso, né? Eu tenho tentado aprender a ser organizada, que naturalmente eu não sou. Então eu já tentei inúmeras vezes, mas agora eu estou conseguindo porque eu tenho um objetivo. E por isso que é importante a gente ter clareza do que a gente quer. Porque quando a gente quer, a gente começa a vencer fragilidades, pontos fracos nossos. E eu tô lendo um livro que eu tô amando muito, que é O Poder da Alta Performance. Ele diz assim, as pessoas falam muito que a gente tem que valorizar sempre os nossos pontos fortes e esquecer os pontos fracos, deixar só passar. Você não é bom em português, então passa em português, foca naquilo que você é bom. Beleza, isso é ótimo, é verdade. Existe uma lógica, eu acredito, sim. Mas aquilo que nos traz até aqui não é aquilo que vai nos levar para o próximo nível. Para você ir para o próximo nível, você vai ter que desenvolver habilidades que você não tem. E tudo é treinável, né, Mozi? Então, eu, por exemplo, ou eu aprendo a ser organizada, não pode xingar aqui, né? Mas é isso. A gente bota um negócio Porque assim, você vai se ferrar, você não vai conseguir realizar seu sonho. E essa organização, se você não tiver disciplina para que você consiga organizar, você não chega no próximo nível. Por isso que eu te falei assim, que esse ano foi um ano desafiador para mim e foi um ano de eu ressurgir. Porque foi um ano assim, onde eu tomei a decisão de mudança de vida justamente no novembro, onde a gente já vinha para as festas de final de ano. Até mesmo o Osmão olhou para mim e falou bem assim, nós vamos tomar essa decisão agora, nós estamos na iminência das festas de final de ano. Falei, não, a gente vai e eu vou conseguir. Claro, você gosta do desafio, amor. É o desafio aí. E é bom isso. E aí, nesse passo, assim, de começar a se organizar e fazer tudo se desenvolver novas habilidades, um ponto meu da fraqueza, que às vezes eu deixava despercebido, era essa questão do silêncio, do pensar, do entender aquilo que eu não gosto e verbalizar aquilo que eu não gosto para que eu pudesse corrigir aquilo. Muitas vezes eu ia só engolindo e de repente eu explodia. Hoje eu já faço diferente, mas não que eu ainda não tenha o mesmo comportamento, porque a gente não muda 100%, né, do dia para noite. Mas é muito interessante quando você tem consciência de onde estão os seus problemas. Sim. O autoconhecimento é maravilhoso, é a base para você, qualquer coisa que você queira na sua vida. Você quer ser feliz? Você quer ter relacionamentos saudáveis? Você quer fazer escolhas inteligentes? Se você não souber, e aquela coisa, o autoconhecimento ele envolve isso eu sou bom, isso eu não sou bom. Isso eu consigo hoje, isso aqui eu preciso conseguir porque eu tenho algumas. muitas Então, vezes e é também... aquela coisa assim, se você despreza um problema, vira as costas para ele te cresce. pega na. E muitas vezes também é importante você entender naquilo que você é bom e naquilo que você não é ruim, que você é ruim. E naquilo que você é ruim, às vezes você não vai conseguir desenvolver aquela habilidade. E tá tudo bem você delegar. Sim. E É tá isso tudo bem mesmo. você delegar, tá tudo bem você entregar aquela tarefa para uma outra pessoa que vai te ajudar. E Entregar e relaxar, né? esse tá tudo bem pra mim ali, que era algo difícil, porque eu sempre achava assim, ninguém vai fazer tão bom quanto eu faço. Esse é o Você sabe perfil que controlador. essa coisa da invisibilidade da mulher, tem muita
outra responsabilidade nossa, porque a gente quer assumir tudo. Tudo, e a gente A não gente dá. acha, não, mas ninguém vai fazer igual eu. Não, ninguém vai educar igual eu. Ninguém na vai realidade, pegar o isso meu filho, né? Vai arrumar a casa, vai cuidar, vai fazer a comida como eu faço. Não, igual não vai ficar. Agora eu tô assim, Mas- se você não quiser comer a comida que tem no fogão, ou você faz, ou você vai ficar com fome, que a comida tá. Danúbia, normalmente vai chegando assim, finalzinho, né? Chega novembro, dezembro, as pessoas começam a pensar o que fazer em 2024, se planejar. E a gente está falando aqui dessa questão do gerenciamento do tempo. Você como uma mulher que assume tantas funções, fala para nossa audiência assim, o que elas poderiam fazer hoje? Pensar assim, o que é necessário fazer para se planejar? Então, eu acho que entender o que aconteceu no ano de 2023 para ou replicar ou mudar para 2024. Eu trabalhei esse ano de 2023 muito apagando incêndio ainda da pandemia. Que a gente quebrou na pandemia, assim, não sou a única, óbvio, mas a gente quebrou. Então esse ano foi um ano assim de muitos consertos para mim e para o Fábio. Então pro ano que vem na realidade olhar o que aconteceu no ano de 2023 e desenhar. Desenhar, que você diz, é escrever. Escrever mesmo, botar na ponta do lápis. Isso aqui eu não quero fazer mais, isso aqui nós vamos mudar para isso, e isso aqui eu quero continuar fazendo. Que é o que eu... Quem não tem uma Faço. Alexa pode colocar um planner na geladeira? Pode botar no papel, pode botar no alarme aqui, ó. No celular. no celular aqui, ó. No alarme do celular aqui, ó. Eu tenho meu, ó, ligar pra Ana Clara. Aqui, ó. ligar pra 9h30 da manhã, não sei o que, remédio. postagem do feed. Aham. não sei- No próprio alarme mesmo do celular. Usar a ferramenta que todo mundo tem, que é a extensão Todo da mundo tem na pessoa. mão. Sim. Né? Eu acho que o segredo é ter a rotina. Se você tiver a rotina da casa bem definida, a rotina da casa bem definida, por exemplo, na sua casa, o fulano, de segunda a sexta, você vai arrumar cama para mim. Sábado e domingo eu assumo. Alice, Flávio, o quarto de vocês é responsabilidade de vocês por causa de... Aí você tem que dar o porquê, né? Porque eles precisam entender o comando do porquê você está abrindo mão daquilo ali naquele momento. E dizer para eles que nem tudo é para sempre. Que neste momento você precisa desse suporte, dessa ajuda. Que é muito o que eu trabalho com o Benício e o Fábio. O Fábio, olha, eu preciso estudar esse ano. Ok, então se você precisa estudar esse ano, eu preciso assumir todas as outras coisas. Eu arrumar a casa, passar as roupas, deixar as coisas organizadas para ele. Até o fato de tem evento no sábado, eu olho se as roupas do Fábio estão de acordo com o que ele vai fazer no evento do sábado, que ele vai precisar. Muita organização, Pra gente. que Muito ele- detalhe. Para que ele possa fluir dentro do que ele está escolhendo ali. Então, assim, nós escolhemos viver assim no ano de 2023. Para 2024, o que a gente vai fazer? Então, é escolher verificar o que aconteceu para 2023, organizar para 2024. Óbvio, gente, nenhum plano é para sempre. Nada vai acontecer exatamente como está ali no papel ou como você desenhou. Tem os percursos e os percalços, né, ali do meio do caminho. Mas a coisa funciona, pelo menos lá em casa funciona. E eu acho que o olhar para trás faz muito sentido na hora que você olha para frente. Para mim, pelo menos. Faz beijo bom, que não foi. Para mim faz muito sentido. Então, gerenciar o tempo também é olhar o tempo passado. Também. E recalcular a rota, né? Com muito planejamento e organização. Na palma da mão, pelo que eu estou entendendo. Vou ter que pegar uma aula. Você podia até, né, fazer dar um curso online sobre isso. E recalcular a rota tá tudo bem. Eu aprendi isso, assim.
Você recalcula a rota. Às vezes você quer chegar num ponto, você traça um caminho, e no meio do caminho acontece Ele se mostra alguma coisa. Você tem que ser maleável para recalcula a rota, tá tudo bem. tempo Você vai... inteiro. Exatamente. Tempo inteiro. Danúbia, então, pra gente finalizar esse... Foi muito bom, né, gente? Olha, Bate-papo gostoso. muito agradável, Passou rápido. muito rápido. E eu tava tremendo igual uma vara verde. Aqui o decorrente vai relaxando, né? A gente sempre pede aqui para as nossas convidadas, no final, deixar uma mensagem para outras mulheres. Imagine que essa mensagem ela vai estar assim, todos os outdoors, traduzidas em todas as línguas, todas as mulheres, no digital. Qual mensagem você deixaria para essas mulheres? Eu sou eternamente apaixonada pelo Pequeno Príncipe. Eu já assisti o Pequeno Príncipe, sei lá quantas vezes. Li o livro. E uma frase que eu carrego comigo é que o essencial é invisível aos olhos. Eu acho que para mim é o mais importante. É isso, o essencial ele é invisível aos olhos. Às vezes a gente fica numa busca incessante de um bem material ou de algo, e às vezes aquilo que você mais precisa está dentro do seu lar. Olha, muitas emoções. Danúbia, muito obrigada. É isso. Sua presença foi muito agradável. Encerramos aqui. Temos que agradecer nossa estilo pessoal. Gente, eu tô sem minha caneca hoje, tá? Porque, né? Eu lembrei todo mundo trazer a caneca e quem esqueceu? Eu preciso de uma Alex falando assim. Fabiane, a caneca. Então, é esse nosso podcast. E até a próxima. Não sigam. Nos sigam. Tem que nos seguir também. Fala aí, Grana, você que é bom nos seguir aí. Então, nós temos o Instagram, Pode Mulher Podcast. Temos o YouTube, onde vai sair esse episódio. E também no Spotify. Exatamente. Isso. É isso. E é isso. Próxima. Tchau.